Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala na carta aos Romanos que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. O Espírito Santo só virá dentro do coração fazer morada se a pessoa abrir as portas, porque as portas do coração, a maçaneta é por dentro, é você quem abre. E quando o Espírito Santo vier sobre vós, vos conduzirá aos caminhos que agradam a Deus. E então a pessoa pensa que vai se tornar um prisioneiro de Deus, mas não, a pessoa vai ter a liberdade, a pessoa vai ter o Espírito que conduz ele à salvação, enquanto que o Espírito da carne nos conduz à perdição. Por isso, as exigências de Cristo não serão obedecidas por quem não tem o Espírito. A pessoa não consegue aceitar Jesus, a pessoa não consegue obedecer à vontade de Deus se ela não tiver o Espírito Santo. A maldade do coração humano, que quando recusaram Jesus, aceitaram Barrabás, provaram que o ser humano erra por prazer, sabendo que Cristo é o Deus vivo na terra, recusaram o Senhor e Salvador. E ainda hoje as pessoas resistem, coração duro, coração de pedra, pescoço que não se dobra diante de Deus. Passará os céus e a terra, mas a lei de Deus não passará. Tudo há de se cumprir. Quem não tem o fogo de Deus em seu coração, quem não tem o Espírito Santo, será queimado por ele e lançado nas trevas exterior. E a palavra de Deus tem falado, porque Jesus veio chamar os filhos amados que querem fazer parte da família de Deus, mas o povo recusa, coração de pedra, a palavra não entra no coração deles, as raízes morrem, porque a perseguição por quem é cristão é grande. Mas quem tem o Espírito de Cristo, esse consegue seguir os caminhos de Jesus. Mas o povo, a humanidade inteira, desde os governantes até os crentes, Jesus disse: vós sois morno, vomitar-te-ei da minha boca. Enquanto as igrejas evangélicas era para colocar o Espírito Santo, o amor de Cristo no coração das pessoas, eles colocam o amor ao dinheiro, à prosperidade, às glórias carnais, que isso leva à perdição. Mas o que leva à salvação, que é o Espírito de Cristo, as pessoas não querem aceitar. Porque Satanás enganou desde os princípios dos tempos, dos primórdios dos tempos. Satanás enganou Adão e Eva, 2-0 para Deus. Lá no deserto, ele fez com que trocasse Deus por um bezerro. E depois lá em Jerusalém, Israel trocou o Messias de Deus por Barrabás, um ladrão e salteador. Mataram o príncipe da paz. E hoje eles não têm paz. Enquanto não aceitar Jesus, eles não terão paz. E assim será por toda pessoa que não se humilhar diante de Deus, não se arrepender dos seus pecados e não resolver aceitar Jesus. Então você receberá o Espírito Santo. Então não será tão difícil seguir a Deus. Mas sem o Espírito de Cristo é impossível agradar a Deus. É impossível você seguir os caminhos de Jesus se você não tiver o Espírito Santo. Como Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Todo ser humano nasceu do desejo do pai e da mãe, fizeram o ato sexual e nasceu a criança. Então eles nasceram da vontade da carne. Mas somente quem tem o Espírito Santo, que nasce da vontade de Deus. Então de filho da carne, filho de Adão, você passa a ser filho de Deus. Então na sua partida dessa terra, você será levado pelos anjos de Deus para a glória celestial. E Jesus veio a essa terra chamar os pecadores ao arrependimento, para receberem o Espírito Santo, para serem conduzidos pelas mãos de Deus para os caminhos que agradam ao Senhor da glória. Ao ser humano é impossível agradar a Deus. O nosso corpo, a nossa carne conspira contra a vontade de Deus. Tudo que não presta, as pessoas gostam.
mas quando o Espírito vier sobre elas, vão desprezar o pecado, ter nojo do pecado, ter nojo do sistema que a sociedade se veste. Como o mundo anda hoje, ele terá nojo desse mundo e seguirá os caminhos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, quando partir dessa terra, e então será levado para o Éden de Deus, o jardim que Deus preparou para Adão e Eva, e não foram dignos de continuar sendo filhos de Deus, abandonaram a luz e entraram nas trevas, abandonaram a palavra de Deus e comeram o fruto proibido, ficaram-se filhos de Satanás. Como Jesus disse àquele povo judeus: vós tem por pai o diabo, e quer satisfazer o vosso pai, que foi homicida desde o princípio do tempo, nunca se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando fala da mentira, fala do que é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira, Satanás, e a humanidade inteira. Somente os autênticos filhos de Deus, que se interessam por andar pela porta estreita, por aceitar Jesus, por negar os seus prazeres nesse mundo pecador e seguir o Cristo com todo o seu coração. Não será difícil tanto assim quem tem o Espírito de Deus, mas quem não tem o Espírito, é impossível agradar a Deus, é impossível seguir os seus caminhos. Louvado seja os filhos amados de Deus, que quis salvar a humanidade pecadora. O Filho amado de Deus, ele veio a essa terra chamando os pecadores ao arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender, tornaram seu coração duro como pedra, viraram as costas para o Salvador, para o Príncipe da Paz, e aceitaram um ladrão chamado Barrabás, bem conhecido, e Cristo ficou jogado fora, desprezaram. Desde o princípio do nascimento de Cristo, ele nasceu num curral de vacas, no meio de um pasto, porque não tinha lugar para Jesus na sociedade. As pessoas adotam um cachorro, vira-lata, dão casa e comida para ele, mas para Cristo no seu coração as pessoas não querem adotar. Cristo não tem entrada no coração da humanidade pecadora, miserável, que segue os caminhos que aos olhos deles parecem bons, mas o caminho será o inferno. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo não há salvação. Nenhum Deus de pedra pode salvar, nenhum Deus feito por mão de homens e vendido nas feiras pode salvar. Somente Cristo, cujo peito arde o Espírito do Deus vivo, somente Jesus é quem pode te salvar. E para seguir a Cristo, você terá que seguir a sã doutrina. Não poderá fazer tudo que sua carne pecaminosa quer. Você tem que frear a sua boca, frear os seus passos, frear o prazer da sua carne para agradar a Deus. Tem um certo sacrifício. As exigências de Cristo não foram aceitas por Israel. Eles queriam a lei, porque a lei permitia grandes pecados. Eles faziam, mas quando Jesus disse: o adúltero não vai entrar na glória de Deus. Mas as pessoas disseram: não adulterei. Mas se você pensar em adultério, você já é um adúltero e não entrará na glória de Deus. As exigências de Cristo são pesadas, mas dá para carregar. O fardo é um fardo, sim, mas dá para carregar. Cristo Jesus, o nosso Senhor, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eu estou na terça-feira. Vocês que estão assistindo podem muito bem ver quantos filhos de Deus passaram e saudaram com a paz do Senhor aqui. Todos aqueles que dizem crente, se vestem com uniforme de crente, mas passa aqui vira as costas, porque a palavra de Cristo não entra no seu coração. São crentes de casca, são mornos, são dignos do vômito de Cristo. Essa é a verdade crua, amarga, que não agrada as pessoas. Nós não estamos a fim de encher a nossa igreja, não, meu irmão. Só queremos autênticos filhos de Deus. Se não tiver nenhum, vamos de mãos vazias para casa. Não importa, é preferível conseguir um filho de Deus do que 1000 filhos de Satanás. Não me interessa multidões, dinheiro, honra e glórias carnais. Eu quero os autênticos filhos de Deus que querem se arrepender, que querem buscar os caminhos da salvação, para ao partir dessa terra entrará no paraíso de Deus. Louvado seja, louvado seja.